Muito boa tarde, fala aí galera, canal Conhecimento e Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês, mais uma pedrada. Hoje vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo sobre o livro de Apocalipse, certo? Vamos falar sobre a vinda do Cordeiro, a vinda do Messias no livro de Apocalipse, né, rapaziada? Não tá faltando assim muitas coisas no Apocalipse para ser desvendada, beleza? Mas vamos trazer aqui uma linha de raciocínio, certo? Para vocês terem entendimento, não é cravado o martelo em cima, mas vamos lá. É só para fazer uma reflexão sobre o assunto, beleza? Capítulo 19, versículo 11, certo? Fala assim, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele os regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vou trazer só uma linha de raciocínio para vocês refletirem sobre isso, certo? Então vamos lá. A palavra, pessoal, fala da vinda do Messias, né, para a sua igreja. A igreja tem que estar preparada para a vinda do Messias. Mas e uns vídeos explicativos que eu trouxe para vocês aqui falando sobre o fim, né, o que aconteceria, o que vai acontecer, por exemplo, né, sobre os anjos, essas coisas assim. Só vocês pegarem o histórico aí, vocês vão entender. Então, o que que acontece? Fala da vinda dele, né? E nos evangelhos também ele mesmo fala, né, que ele viria outra vez, certo? Aqui fala assim, ó, e viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Então a linha de raciocínio que eu tô pegando, pessoal, é o que acontece. Esse cavalo branco, né, o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Seria, no caso, um corpo, uma pessoa em si, aonde o Filho de Deus habitaria. Seria o que? O trono, né? O cavalo branco seria só uma figura de linguagem, né? Para tipo assim, encobertar, digamos, sobre isso, né? Que ele viria. Então todos esperam que ele desça do céu, né? Das nuvens do céu, com seu exército de anjos, as coisas assim. Né? Isso é ilusão, beleza? Então a figura cavalo branco seria uma pessoa, como lá na época dele, quando ele veio e foi crucificado, digamos assim. O Espírito de Deus veio em carne numa pessoa, né, que era o Cordeiro, e seria repetido a mesma coisa em si, certo? Porque fala assim, ó, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O que estava sentado sobre essa pessoa? O Espírito de Deus, o Filho de Deus, Yahusha, certo? Então, essa pessoa, né, viria na Terra para ser como um hospedeiro, digamos assim, do Filho de Deus. E essa pessoa, ela manifestaria, né, através do Espírito, todo o poder que o Messias manifestou no antigo, no Evangelho, quando ele veio ser crucificado, certo? E aí fala assim, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. O que seriam essas diademas em si, né, pessoal?
seria, como que eu vou explicar para vocês? Coroas espirituais, né? Digamos assim, oh, meu pai, agora me fugiu da mente. Sabedoria, né? Paciência, né? Dom de palavras, de saber pregar, de fazer milagres, né? Tudo que o Messias apresentou lá no Evangelho, quando ele veio, essas seriam as diademas sobre a cabeça dele, né? Ser manso de coração, ter bondade, compaixão, o príncipe da paz, né? Ele traria a paz, digamos assim, né? Essas seriam as características, seriam a diadema sobre essa pessoa que, que o Espírito de Deus desceria nela em si e manifestaria todo o seu poder. Beleza? Né? E fala assim, tinha escrito um nome, né? Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Beleza? E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linhos finos, branco e puro. Então vamos lá, pessoal. Ó, pra você ver. Além de ele, enfim, num cavalo branco, seria o que? O trono, né? Ou uma pessoa em si. Todos os exércitos do céu também viriam em cavalos brancos, vestido de linho fino. Só que o linho fino, o que que é? No versículo 8 aqui, fala aqui, ó. E foi-lhe dado que se vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, esses exércitos que vai seguir o Messias são pessoas, são, digamos assim, os anjos, né, de Apocalipse, e todos os convertidos, os 144 mil remidos que vai levar o Espírito de Deus, os que pregam a verdade, os que pregam a palavra. Esse seria o exército que segue o Messias. Mas isso, negócio de exército, não é para guerrear, é para levar paz, é para levar a palavra, é para levar a separação, digamos assim, do joio e do trigo. Vocês entenderam? Não é um exército para bater de frente, para confrontar, porque o Messias, quando ele veio, ele não confrontou, certo? Algumas vezes ele confrontou os fariseus e os escribas na palavra, né? Mas ele vem para trazer paz, digamos assim, né? Ou para trazer uma separação do joio e do trigo, né? E aí fala assim, ó, e da sua boca saía uma aguda espada. O que que é essa espada, pessoal? É a palavra de Deus, porque tem versículos no Antigo Testamento, eu já trouxe para vocês aqui, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, entendeu? Aí fala assim, ó, para ferir com ela as nações. Então, a palavra de Deus, que esse receptáculo, digamos assim, que é o cavalo branco, que é o trono do Messias, é o trono do Cordeiro, digamos assim, ele vai levar o evangelho como uma espada, ele vai ferir as nações com o evangelho, né? E ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar. Então, pessoal, em alguns versículos, eu achei no Antigo Testamento que esse negócio de vara de ferro seria um martelo, né? Não seria vara. Então, algumas traduções, eles colocam vara, outras martelo. No livro de Salmos, capítulo 2, se eu não me engano, fala desse varão que viria para regir as nações com vara de ferro, certo? Então, essa vara de ferro também é a palavra, beleza? É com a palavra que ele vai regir as nações. É com a palavra, é com o evangelho verdadeiro que ele vai, digamos assim, envergonhar, né? Derrubar esses falsos profetas, esses que pregam falsidade, esses que cobram para pregar, esses que levam um evangelho acomodado, um evangelho que não incomoda ninguém, que ninguém se sente ofendido por pregar, beleza? Então, é com esse evangelho que ele derruba toda a estrutura religiosa. E é ele que pisa o lagar do vinho e do furor.
e da ira de Deus Todo-Poderoso, e na veste na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Reis, Senhores. Essa veste, pessoal, não é uma veste normal assim, certo? Seria uma vestimenta de unção, digamos, né? E essa vestimenta é onde esse trono, esse cordeiro, esse trono, esse cavalo branco, digamos assim, essa pessoa que tem um espírito, onde o Espírito de Deus, Yahshua, vai vir de novo, né? Ele vai passar e vai marcar. As pessoas vão olhar para ele e vão falar: rapaz, esse aí é de Deus, ele faz sinais que vem de Deus, não tem jeito, entendeu? Mesma coisa se repete no livro de Apocalipse, né? No que vai acontecer pela frente, aconteceu nos evangelhos, certo? Mas por que ele vai fazer isso? Porque ele vai voltar para pegar a sua noiva, certo? Mas ele não vai levar ela pro céu em si. Ele vai guiar, né, o povo para que ele passe, né? Ele vai guiar a igreja para que ela passe a grande tribulação, digamos assim, ou um possível pós-tribulação, né? Ele reinar com o seu evangelho e a sua igreja, digamos assim, os seus escolhidos, né? É uma linha de raciocínio, certo? Espero que vocês tenham compreendido que às vezes eu quis explicar, fez sentido para você, né? Essas figuras de linguagem sobre cavalo branco, sobre, digamos assim, espada, né? Ferir as nações, esses trens assim, né? É muita figura de linguagem, pessoal. Vocês têm que ter compreensão. Então, eu bato em cima aqui para vocês, né? Não é essa fantasia que as religiões pregam, né? Tem que buscar no Antigo Testamento vários significados, tá? No Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, para você desvendar essas leituras do livro de Apocalipse, beleza? Fica aí o vídeo de hoje, até o próximo e falou!